Verso 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse não tem maior gozo do que este, ele está dizendo que ele não tinha alegria maior, e é interessante que nós observamos quando ele fala isso aqui, é que o caráter de alguém ele pode ser medido pelo o que alegra o coração dessa pessoa, muitas vezes. Nós vemos que o apóstolo João, ele fala que não existia alegria maior para ele do que ver que os filhos dele, aqueles a quem ele acompanhava, cuidava espiritualmente, estavam bem, andando na verdade. E deve ser para mim e para você o motivo de maior alegria, sabe o quê? Ver o corpo de Cristo bem, a igreja bem, o seu irmão caminhando em Cristo. Isso deve ser o maior motivo de alegria que deve existir para nós. Você sabe por quê? Eu tenho que me alegrar quando um irmão compra uma casa. Eu tenho que me alegrar quando um irmão conquista um carro que ele queria. Tenho, lógico. Lógico que eu tenho que ficar feliz por ver meus irmãos crescendo, mas muito mais do que isso, eu tenho que me alegrar ao ver meus irmãos andando em Cristo, andando na verdade. Por quê? Porque o carro vai ficar, a casa vai ficar, mas a vida dele em Cristo vai ser levada com Cristo para a eternidade, e isso é um motivo de maior alegria. É por isso, por entender isso, que o apóstolo João se alegrava muito mais por isso. Nós temos que olhar para os nossos irmãos aqui, e ao vermos irmãos fiéis, piedosos, que amam a Deus, que estão aqui buscando a presença de Deus, que têm vivido uma vida reta e santa, e isso deve encher o nosso coração de gozo, falar assim, cara, que bom ver esses irmãos aqui na presença de Deus. Isso nos fortalece, e era exatamente isso que acontecia com o apóstolo João, quando ele diz, eu não tenho gozo maior. Nós temos que aprender a nos alegrarmos com o crescimento espiritual dos irmãos. Precisamos disso. E ele fala, meus filhos. Só uma observação com relação a esses meus filhos. Essa palavra filhos aqui, no grego, ela é tekná, que significa criancinhas. Interessante. O apóstolo João utiliza o termo, assim, olha, trocando aqui, ele ficaria assim, ó, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que as minhas criancinhas andam na verdade. Olha o carinho, o trato, e a ideia que ele dá para nós ao dizer isso daqui, é a ideia de um pai que está cuidando de filhos. Ele olhava para aquelas pessoas como um verdadeiro pai, que tinham criancinhas, e ele estava ali com todo o afeto, dando todo tipo de cuidado àquela criança, porque eles precisam de cuidado. E ele demonstra todo esse afeto. Essa palavra meus aqui, quando ele fala meus filhos, é uma palavra que ela é muito enfática no original, porque ela dá a ideia de não que ele tivesse, ou ele quisesse a posse, que ele não entendesse que na verdade os filhos, ou as ovelhas fossem de Cristo. O apóstolo João tinha completo entendimento disso, mas demonstra um afeto muito grande no sentido, vocês são meus filhinhos, vocês são minhas criancinhas, e como eu me alegro por ver que vocês estão nos caminhos do Senhor. Nós que somos pais aqui, como nós nos alegramos ao vermos os nossos filhos no caminho certo, crescendo, com saúde, saudáveis. É isso que ele está demonstrando para nós no sentido espiritual. Como eu me alegro por ver que as minhas criancinhas estão crescendo, saudáveis espiritualmente. Meus filhinhos. Esse tem que ser. Eu tenho certeza que vocês já evangelizaram um ou outro aí, ou várias pessoas. É maravilhoso quando nós vemos alguém que você trouxe para a igreja crescendo. Você não tem esse sentimento às vezes? Meu filhinho, é alguém que você cria afeto. É exatamente esse o sentimento que tem que haver em nós.